Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje nós estamos fazendo a leitura de ontem e de hoje, os capítulos 4, 5 e 6 de 2 Samuel e depois 7, 8 e 9. Aqui no capítulo de número 4, nós vamos ver a morte de Isbosete, né? Isbosete é um filho de Saul, mas eu quero chamar a sua atenção. Nós tivemos uma curiosidade, eu até a expliquei aqui alguns dias atrás, a respeito do espírito que apareceu para Saul e que lhe deu uma revelação, né? E aí um dos nossos irmãos me perguntou se aquilo era Samuel de verdade, né? Saul consultou um espírito, teoricamente aquele espírito seria o espírito do profeta Samuel. E aí, era mesmo o espírito de Samuel? E aí eu expliquei para você que não era, que aquilo provavelmente era o que nós chamamos na teologia de espíritos familiares, que são demônios que acompanham a nossa vida, né? Você não seja inocente. A palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor o tempo todo, guardando aqueles que o temem e livrando, assim diz a palavra do Senhor. Mas, à medida que os anjos nos acompanham por toda a vida, o catolicismo até chamaria esses anjos de anjos da guarda, né? E no fundo acaba sendo, porque realmente eles nos protegem. Os demônios também nos acompanham, né? Não nos acompanham literalmente, mas eles seguem a nossa vida, ficam nos estudando, ficam tentando nos fazer tropeçar e pecar. E aqui nós vemos a prova cabal de que aquele espírito que fala com Saul não é Samuel, mas é sim um tipo de demônio desse, um tipo de demônio que sabia imitar Samuel, pois durante a sua vida aprendeu a falar como ele, a se comportar como ele. Normalmente é o tipo de coisa que nós vemos nos espiritismos da vida, né? Onde tem as sessões de necromancia, onde as pessoas consultam mortos. É exatamente isso que nós vemos aqui. A prova cabal de que aquilo era um demônio e não o espírito do próprio Samuel é que lá atrás ele vai dizer para o rei Saul: os seus filhos, né, serão sepultados, ou seja, estarão aqui junto comigo e você também estará aqui aonde? Do outro lado da vida, né, na morte, no além. E a gente vai ver aqui no capítulo 4 que essa profecia foi furada. Havia um filho de Saul vivo, Isbosete. Aí você vai dizer assim: mas aqui ele morre, então a profecia se cumpriu. Aí você vai ver aqui no capítulo de número 4 que não é toda a descendência de Saul que morreu. Nós vamos ver aqui Isbosete. Isbosete era filho de Saul. E aí você vai dizer: não, mas ele vai morrer nesse capítulo, a profecia vai se cumprir. Mas aqui no mesmo capítulo você vai ver que sobrevive um neto de Saul, que se chamava Mefibosete. O filho de Saul chamava Isbosete, o neto de Saul Mefibosete. Só que Mefibosete ele não morre. E isso, meus irmãos, faz com que aquela profecia dada pelo suposto espírito de Samuel estivesse furada, né? Uma vez que ele diz que a descendência de Saul seria sepultada, né? E um dos descendentes de Saul sobrevive. No capítulo de número 5, a gente vai ver que Davi finalmente ele é ungido rei em Israel, cumprimento do propósito do Senhor. Lá atrás Deus tinha um propósito para Davi. E aqui acontece tanta coisa, né? Depois disso, Deus cumpre o seu propósito na vida de Davi. Ele se torna rei em Israel e aí ele vai começar conquistando. Conquista Sião, né? Depois seu reinado vai ser reconhecido por Irão e por aí vai. Ele vai derrotar os filisteus. Davi tem uma história com os filisteus, né? Os filisteus, ele mata Golias, causa aquela derrota. Depois os filisteus o abraçam, agora ele vai derrotar os filisteus novamente. E com razão, né? Os filisteus tinham uma desconfiança dele. Ele não devia fidelidade nenhuma aos filisteus. E chegamos então ao final do capítulo de número 6, encerrando a leitura de ontem. Davi ele traz para Jerusalém a arca. Lembra que os filisteus eles tinham roubado a arca lá atrás? E aí aconteceu aquelas coisas no templo de Dagon, onde Dagon foi envergonhado, né? A estátua se ajoelhou, depois a estátua foi amputada, né? E aí eles expulsam a arca das terras
filístias, né? Com medo de Deus. Pois é, muitos e muitos e muitos anos passaram com a arca longe do seu lugar. Agora Davi vai trazer ela de volta para Jerusalém. O lugar da arca é em Jerusalém, é na terra sagrada, na terra santa. Chegamos à leitura de hoje, capítulos 7, 8 e 9, e a gente vai ver que o Senhor vai fazer uma aliança com Davi. Normalmente Deus sempre faz isso com os seus escolhidos, né? Davi dá ações de graças ao Senhor. E agora, meus irmãos, presta atenção. Davi traz a arca de volta. Isso significa a presença de Deus junto com Davi. É isso que significa. Davi trazer a arca de volta para Jerusalém significa que ele estava com Deus ao seu lado. Depois ele promove ações de graças. Capítulo 8. Davi se torna um vitorioso. Ele começa a vencer. Um rei vencedor, um rei campeão. Um rei de muitas guerras, mas ele entrava na guerra e ele era vencedor. Chegamos ao capítulo de número 9 e a gente vai ver que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho vivo, que é exatamente Mefibosete. Nós já falamos sobre ele. E Davi vai fazer o quê? Ele vai matar Mefibosete para acabar com a linhagem real de Saul? Não, ele não vai fazer isso, né? Nós vamos ver que ele vai honrar a promessa que ele havia feito com seu amigo Jonatas, filho de Saul, e ele vai trazer Mefibosete para a realeza, para viver com ele ali no palácio, para ser bem cuidado, né? Davi, ele é um homem de Deus mesmo. Ele cumpre o seu mandamento, ele cuida do neto do seu inimigo, porque ele havia feito um trato diante de Deus. Ele honra a sua palavra e é por isso que Deus o abençoa. O que nós aprendemos nessas duas leituras, na leitura de ontem e na leitura de hoje, é ser fiel ao propósito do Senhor. Davi tinha propósito na vida dele, ele enfrentou tanta luta, né? Teve que lidar com Saul, agora ele via que uma ameaça, uma possível ameaça. Mefibosete estava vivo. Ao invés de exterminar aquela ameaça, ele não faz isso. Ele cuida desse homem, né? Porque ele havia feito uma promessa ao pai de Mefibosete, seu amigo Jonatas. Isso é honra, é caráter. Deus abençoa quem tem honra, quem tem caráter. Tenha honra, tenha caráter, seja fiel ao propósito e Deus te abençoará. Nós vamos nos vendo por aqui pelas páginas da Bíblia. Beijo no seu coração. Até amanhã.